O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Livro terceiro, As Leis Morais. Capítulo 12, Perfeição Moral. 2. Das Paixões. 907. O princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? Não. A paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso a que ele se entrega é que causa o mal. 908. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? As paixões são como um cavalo que é útil quando governado e perigoso quando governa. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para outro. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o ajudam a cumprir os desígnios da providência. Mas, se em vez de as dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, cai no excesso e a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade da natureza. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, pois repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E esse excesso se torna mal quando tem por consequência algum mal. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal o afasta da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia o predomínio do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. 909. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhes falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. 910. O homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as paixões? Se orar a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em seu auxílio, porque essa é a sua missão. 911. Não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para as superar? Há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está somente em seus lábios. Elas querem, mas estão muito satisfeitas de que assim não seja. Quando o homem julga que não pode superar suas paixões, é que o seu espírito nelas se compraz, como consequência de sua própria inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. 912. Qual o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corpórea? Abnegar-se.